com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. E é essa luz que é Cristo que tira as vendas dos nossos olhos, porque mais cego é aquele que pode ver e não quer ver, principalmente as injustiças que estão lado a lado, frente a frente, atrás de nós e deparamos dia a dia. Hoje, quarto domingo da Quaresma. Hoje nos preparamos para logo mais para os santos ofícios, missas, cultos, celebrações eucarísticas, orações da manhã. Hoje é o domingo letare, ou seja, o domingo da alegria. Nós temos 2 domingos que celebramos dessa forma, o Gaudete e o Letare. Gaudete seria lá no 3º domingo do Advento e o Letare agora, hoje, no domingo da Quaresma, o 4º. Tanto que os paramentos dos sacerdotes hoje, os paramentos do altar e tudo é na cor rosa. Por que o rosa? Porque é a mistura do roxo, que é a cor da Quaresma, com o branco, que é a alegria, a festa, do qual celebraremos daqui 2-3 finais de semana, que já é a Páscoa. Próximo domingo é o 5º domingo, aí temos o domingo de Ramos, e aí dia 5, o nosso domingo do ressuscitado. Então hoje usamos os paramentos rosa, é a alegria. Hoje as igrejas até podem se enfeitar com flores, porque estamos dando uma pausa nesse período de preparação, de contrição do Sacrosanto Sacramento e também desse momento tão lindo que é a Quaresma, que é período também de mudança de vida, mudança de mentalidade, momento de jejum, oração e caridade. Vamos então, dando início à nossa oração da manhã, com a Santa Comunhão sob circunstâncias especiais, na página 355 do nosso livro de oração comum. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja seu reino, agora e para sempre. Amém. Bendito seja Deus,
que perdoa os pecados. Sua misericórdia dura para sempre. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conhece todos os desejos e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. O Senhor seja com vocês, seja contigo. Trazemos a oração desta manhã, o quarto domingo da Quaresma. E rezamos assim juntos. Bendito Deus, cujo Filho Jesus Cristo desceu do céu, para ser o verdadeiro pão que vivifica o mundo. Concede-nos sempre este pão, para que ele viva em nós e nós nele, e que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nossa leitura hoje proposta é o Evangelho do dia, o Evangelho de São João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Eis o texto. Glória te seja dada, ó Senhor. Ao passar, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram-lhe: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Aconteceu para que se revele nele a ação de Deus. Enquanto é dia, tenho de trabalhar nas obras daquele que me enviou. Chegará a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez barro com a saliva, ungiu-lhes os olhos e disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. Foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos, os que antes ouviam pedindo esmola, comentavam: Não é esse que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros diziam: Não é, mas se parece com ele. Ele respondia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como se abriram teus olhos? Respondeu: Esse indivíduo que se chama Jesus fez barro, ungiu-me com ele os olhos e me disse que fosse lavar-me na fonte de Siloé. Fui, lavei-me e recuperei a visão. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Apresentaram aos fariseus aquele que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus fizera barro e lhe abria os olhos. Os fariseus lhe perguntaram outra vez como havia recuperado a visão. Respondeu-lhe: Aplicou-me barro nos olhos, lavei-me e agora vejo. Alguns fariseus lhe disseram: Este homem não vem da parte de Deus, pois não observa o sábado. Outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? Eles estavam divididos. Perguntaram de novo ao cego: Visto que te abriu os olhos, o que dizes dele? Respondeu: É profeta. Os judeus não creram que fora cego e que havia recuperado a visão. Que havia recuperado a visão. Então chamaram os pais do que haviam recuperado a visão e lhe perguntaram: É esse o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora enxerga?
Seus pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como que agora enxerga? Não o sabemos. Quem lhe abriu os olhos? Não sabemos. Perguntai a ele, pois tem idade e pode responder por si mesmo. Seus pais diziam isso por medo dos judeus, pois os judeus já haviam decidido que quem o confessasse como Messias seria expulso da sinagoga. Por isso os pais disseram que tinha idade e perguntassem a ele. Chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Da glória de Deus, conta-nos, quem é esse homem? Consta-se que esse homem é um pecador. Respondeu-lhes: Se é pecador, não sei. De uma coisa estou certo: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe de novo: Como te abriu os olhos? Responderam-lhe: Já vos disse, não me crestes. Para que quereis ouvir de novo? Será que quereis tornar-vos discípulos dele? Insultaram-no, dizendo: Discípulos dele serás tu, porque nós somos discípulos de Moisés. Consta-nos que Deus falou a Moisés quando a esse não sabemos de onde vem. Replicou-lhe: Isso é estranho. Vós não sabeis de onde vem, e ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta quem é religioso e cumpre a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse não viesse da parte de Deus, não poderia fazer. Responderam-lhe: Nasceste de novo? Nasceste todo em pecado e queres dar-nos lições? E o expulsaram. Jesus ouviu que haviam expulso e, quando o encontrou, lhe disse-lhe: Crês nesse homem? Respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhe disse: Tu o viste, é aquele que estão falando contigo. Respondeu: Creio, Senhor. E prostrou-se diante dele. Jesus disse: Vim a este mundo para instaurar um processo para que os cegos vejam e os que veem fiquem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele perguntaram: E nós estamos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se estivessem cegos, não teríeis pecado. Porém, como dizeis que vedes, vosso pecado permanece. Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. E a nossa mensagem hoje, que acabamos de ouvir do Evangelho de São João, capítulo 9, a meditação vem de bem longe, vem lá do norte do país, vem do Pará, do nosso irmão, reverendo Cláudio Correia de Miranda. E ele nos coloca como título da sua meditação Jesus, luz do mundo. E o versículo escolhido foi João capítulo 9, versículos 35b a 37, que nos diz assim: Você acredita no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu acredite nele? Jesus disse: Você está vendo, é aquele que está falando com você. E continua o nosso querido reverendo Cláudio, lá de Castanhal do Pará, com a seguinte meditação. A perícope do 9º capítulo do Evangelho de João é parte da metodologia do evangelista sobre a pergunta a quem é Jesus. A resposta é dada por meio de sinais. O 6º sinal é a cura do cego de nascença, conforme a narrativa que ora meditamos. O diálogo é objetivo e rico em detalhes. Importante destacar nesta parte do Evangelho o aspecto simbólico. A liturgia da cura se dá por meio de situações importantes. A piscina de Siloé, como sinal de cura, a piscina fazia parte do sistema de abastecimento de água da cidade de Jerusalém, recebendo água da fonte de Gion através do túnel de Ezequias. A saliva misturada com o barro, formando lama aplicada nos olhos do neocurado, feita por Jesus, e as palavras de ordem: lave-os, na piscina de Siloé. O texto é marcado por personagens. O grupo dos fariseus e suas obsessões por lei,
a família do curado e, é claro, a pessoa de Jesus que o cura e o torna parte de sua nova família. Mostra-me ele para que eu creia. Estás falando com ele. A riqueza do texto nos ensina um sinal fundamental sobre a pergunta e resposta de quem é Jesus. E ele é, portanto, a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz, conforme o versículo 5 do capítulo 9. O maior pecado é, portanto, não a deficiência visual, mas os que veem, mas não enxergam. Isto é, os que se deixam levar pelas cegueiras que impedem de ver quem é Jesus e nele experimentar sua luz. Sigamos Jesus e seremos iluminados por sua luz curadora. Assim seja. Gratidão ao nosso irmão reverendo Cláudio Corrêa Miranda, lá de Castanhal do Pará. Vamos tirar as vendas de nossos olhos, vamos reconhecer Jesus e reconheceremos aonde? Em nossas atitudes de caridade, no nosso jejum, o jejum que Deus aprecia, naquele que tem fome, tem sede, que necessita de nossa visita, de nosso auxílio, o nosso irmão vulnerável, o irmão carente. Façamos isso como atitude permanente nesta quaresma, porque o pior cego é aquele que pode ver, mas não quer ver. Vamos professar a nossa fé nesse Deus de amor, nesse Deus ressuscitado, rezando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Como oração nesse dia, nosso querido reverendo Cláudio Corrêa de Miranda, lá do Pará de Castanhal, nos faz rezar assim: Senhor, sejas em cada qual de nós, ó Deus de amor, a luz que ilumina nossos passos na caminhada de cada dia de nossas vidas. Amém. Apresentamos a Deus todas as nossas intenções que estão em nosso coração, principalmente aquelas pessoas por quem nos colocamos a orar, a lembrar, as pessoas também que estão em busca da sua fé, as pessoas que estão em busca da luz, que estão ainda nas trevas, pelas comunidades religiosas do mundo inteiro, que estão hoje no primeiro dia da semana, o domingo, louvando e agradecendo a Deus e buscando a sua alegria no Cristo ressuscitado, presente na palavra e na Eucaristia. Tudo isso também te pedimos pelo mesmo Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Deus misericordioso, confessamos a Ti e aos nossos irmãos do corpo de Cristo que pecamos em pensamentos e palavras, e também no que deixamos de fazer. Viemos a Ti com verdadeiro arrependimento, perdoa os nossos pecados, livra-nos do poder do mal, por Teu Filho que morreu por nós, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que é poder e amor, perdoe os nossos pecados, livra de nossos pecados e cura-nos e fortaleça no Seu Espírito e eleva-nos à nova vida em Cristo nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor seja sempre com vocês, seja também contigo. Enquanto preparamos a mesa para colocar à disposição o Santíssimo Sacramento e fazermos a sua ação de graça, vamos meditando com a música. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas
do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Lembramos-nos em oração das diversas pessoas que se reúnem neste momento, indo em direção a seus cultos, missas, santas eucaristias, celebrações, render graças ao Senhor nosso Deus, neste domingo da alegria, neste domingo chamado Letário. Lembramos de modo especial a comunidade da Paróquia da Virgem Maria de Caxias do Sul, a qual se reuniram e celebraram este santo sacrifício do pão, que tornou-se consagrado no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus de todo amor, nós te aproximamos deste mistério com reverência e gratidão. Glória a ti para sempre. Possamos nós lembrar a paixão de Cristo, rememorando a sua ressurreição, com corações puros e fé inabalável. Glória a ti para sempre. Pois por amor a nós ele tomou corpo e alma, foi humano e imortal, sofreu tentações e dores como nós. Por sua palavra mostrou-nos o teu reino e nos chamou ao conhecimento da tua verdade. Glória a ti para sempre. Ele sofreu morte de cruz e ressuscitou da morte e ascendeu aos céus. Ele é o autor da nossa fé. Glória a ti para sempre. Agora ele nos convida à sua mesa para que partilhemos de sua graça e recebamos humildemente com grande amor o dom imerecido da vida eterna. Glória a ti para sempre. Com corações puros e esperança abundante, possamos deixar para trás o que não convém e renovar nossas vidas pelo teu amor e serviço. Glória a ti para sempre. Permite-nos, Senhor, receber a Cristo e ter nossas vidas transformadas pelo Espírito Santo. Amém. Permite-nos partilhar de sua paz mediante esse sacramento de amor. Amém. Permite-nos crescer em vida nova no teu reino, na comunhão de todos os santos e santas. Amém. E a uma só voz, repetimos a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor seja com vocês, seja também contigo. Pedimos a bênção de Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo. Orai um pelos outros, orem por mim. Oremos pela saúde de todos. Agradeço às pessoas que estão nos contribuindo com a nossa ação entre amigos da paróquia. Temos alguns números ainda, nos ajude. Um bom domingo e livramos das cegueiras interiores que temos. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão de
gozo então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz.